Vou te contar a história de um pastor evangélico que passou 20 anos dizendo que a devoção a Nossa Senhora Aparecida era idolatria. Esse pastor sou eu. Não estou contando isso para me envergonhar em público. Estou contando porque minha mãe merece que eu conte a verdade. Meu nome é Otávio Menezes. Tenho 46 anos. Sou pastor batista em Uberlândia, Minas Gerais, há 22 anos de ministério. Cresci católico, me batizei, fiz primeira comunhão, servi como coroinha até os 16 anos. E então 2 homens de gravata com Bíblia na mão bateram na porta de casa numa terça-feira de tarde. Saí da Igreja Católica 2 meses depois. Passei os 20 anos seguintes pregando que Nossa Senhora Aparecida era idolatria. Enquanto minha mãe rezava o terço todas as noites. Enquanto ela ia ao Santuário de Aparecida do Norte todo ano em outubro. Enquanto ela pedia para a Mãe do Céu que cuidasse de mim. O quadro de Nossa Senhora Aparecida que ela tinha na sala foi parar no meu depósito depois que ela morreu. Eu mesmo coloquei lá. E o que aconteceu quando fui buscar esse quadro meses depois foi o que me trouxe a contar essa história hoje. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde esse testemunho está chegando. Antes de fechar esse vídeo, abre o primeiro comentário fixado. Identificamos 7 padrões em testemunhos como esse. Situações em que Nossa Senhora age antes mesmo de ser chamada. Lê o que está escrito lá e volta aqui. Deixa eu te levar de volta ao começo. Aqueles 2 homens que chegaram na minha casa quando eu tinha 16 anos eram protestantes fervorosos, e eles fizeram comigo o que aprendi a fazer depois com outras pessoas. Chegaram com perguntas que eu não sabia responder. Disseram que a palavra Trindade não aparece na Bíblia nenhuma vez. Disseram que Bíblia proíbe imagem. Disseram que rezar para Maria era rezar para alguém que não era Deus. Eu tinha 16 anos. Nunca havia recebido uma catequese séria. E não tinha como responder. A falta de resposta pareceu para mim e para eles prova de que a igreja havia me ensinado errado. 2 meses depois, eu estava sendo batizado numa igreja batista. Fui um bom protestante. Estudei a Bíblia com seriedade, fui ao seminário, aprendi o suficiente de grego e hebraico para entender os comentários especializados. Montei um sistema de estudo que aplicava nas pregações todo domingo. Mas tinha uma especialidade. Um tema que dominava mais do que os outros, a questão mariana. Imagem de escultura é proibida pelo próprio Deus. Está escrito em Êxodo 20. Rezar para Maria é rezar para quem não é Deus. A devoção a Nossa Senhora é tradição humana inventada pela Igreja, não tem base nas Escrituras. Eu tinha versículo para cada um desses pontos, e fui bom em usar aqueles versículos. Em 20 anos, contabilizei 47 famílias que saíram da Igreja Católica com influência direta da minha pregação ou de grupos que eu havia treinado. 47 famílias. Durante todo esse tempo, minha mãe continuava rezando o terço todas as noites. Minha mãe se chamava Neuza. Ela nunca debateu comigo, não era o tipo. Quando eu falava sobre idolatria nas visitas de domingo, ela ouvia, sorria daquele jeito dela e continuava com a vida. Havia uma mulher no bairro dela que eu visitei algumas vezes tentando convencer a deixar a igreja. Vou chamá-la de Dona Eunice. Devota de Nossa Senhora Aparecida igual a minha mãe. Ia ao santuário todo outubro. Tinha o terço pendurado na parede da cozinha. Era o tipo de católica que eu havia descrito nos sermões, como exemplo claro de pessoa que precisava ser alcançada com o evangelho verdadeiro. Numa das visitas, depois de eu ter apresentado todos os argumentos sobre imagem, idolatria e mediação exclusiva de Cristo, ela me ouviu com aquela calma específica de quem já viveu muito. Quando terminei, ela ficou 1 segundo em silêncio. Depois disse: "Filho, você conhece muito o versículo, mas parece que não conhece muito o Jesus que está dentro deles." Eu tinha resposta para aquilo. Dei. E fui embora. Mas aquela frase ficou. Porque havia alguma coisa naquela mulher que não encaixava no modelo que eu havia construído. Ela conhecia Cristo. Tinha aquela intimidade com Jesus que eu esperava encontrar só entre os protestantes que havia treinado. Tinha uma paz que não era ingenuidade,
Era a convicção de quem experimentou alguma coisa real. Aquilo me incomodava. Coloquei na prateleira de anomalia e continuei pregando. A deixar a igreja, vou chamá-la de Dona Eunice, devota de Nossa Senhora Aparecida igual a minha mãe. Ia ao santuário todo outubro. Tinha o terço pendurado na parede da cozinha. Em uma das conversas, depois de eu ter apresentado todos os meus argumentos sobre imagem e idolatria, ela me olhou com aquela calma de quem já viveu muito e disse: "Filho, você conhece muito o versículo, mas parece que não conhece muito o Jesus que está dentro deles." Eu tinha resposta para aquilo. A dei. E fui embora. Mas aquela frase ficou comigo de um jeito diferente das outras objeções que eu recebia. Porque havia alguma coisa naquelas mulheres, na Dona Eunice, na minha mãe, que não encaixava no modelo de idólatra que eu havia construído nos sermões. Elas conheciam Cristo. Tinham aquela intimidade com Jesus que eu esperava encontrar só entre os meus irmãos protestantes. Tinham vidas simples e dignas. Rezavam mais do que muita gente da minha congregação. Falavam de Deus com a familiaridade de quem tem experiência real, não de quem repete doutrina de livro. Aquilo não encaixava. Mas eu continuava pregando. Minha mãe morreu há 3 anos. Mas antes de contar sobre a morte dela, preciso te contar quem ela era. Porque esse testemunho não é sobre debate teológico. É sobre ela. Minha mãe se chamava Neuza. Ela cresceu numa família pobre no interior de Minas. Não tinha muita escolaridade. Não sabia citar versículo nem argumento. Mas tinha uma relação com Nossa Senhora Aparecida que eu passei 20 anos chamando de erro e que só fui entender depois que perdi ela. Todo dia de manhã, antes de fazer o café, ela passava uns minutos diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava na sala. Não era cerimônia elaborada. Era conversa. Ela falava baixinho com aquela intimidade de quem está falando com alguém que conhece há muito tempo. Toda noite antes de dormir, o terço. Sempre. Todo outubro, ela ia ao santuário de Aparecida do Norte. Às vezes de ônibus, às vezes conseguia carona. Não era viagem de lazer. Era promessa. Era encontro. Quando eu fui para a Igreja Batista aos 16 anos e comecei a estudar os argumentos contra a devoção mariana, a primeira pessoa que eu tentei convencer foi ela. Ela me ouvia. Sorria. Continuava com o terço. Nunca brigou. Nunca debateu. Nunca ficou brava. Só continuava fazendo o que fazia. E eu continuava pregando que o que ela fazia era erro. Câncer. 8 meses do diagnóstico ao fim. Nos primeiros meses ela ainda tinha energia. Continuava com o terço. Continuava com a imagem na mesinha. À medida que as forças foram indo, algumas coisas foram ficando para trás. O terço ficou. Nos últimos meses, quando ela já não conseguia mais fazer quase nada sozinha, havia 2 coisas que ela mantinha com aquela teimosia específica dela: segurar o terço de manhã quando acordava e ter a imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro do campo de visão da cama. Eu ficava lá nas visitas e via aquilo. Não dizia nada, mas via. E havia alguma coisa que eu não conseguia nomear naquele momento. Uma qualidade de paz nela que não era resignação de quem desistiu. Era outra coisa. Era de quem está com alguém. Ela morreu numa manhã de quarta-feira. O terço estava na mão dela. A imagem estava na mesinha ao lado. Eu estava na sala ao lado quando aconteceu. Quando entrei no quarto depois, fiquei parado por um tempo olhando para aquela imagem pequena de barro na mesinha. Pensei. Ela passou a vida inteira conversando com isso. E não soube o que fazer com aquele pensamento. Nos últimos meses, quando as forças dela foram diminuindo, ela continuava rezando. O terço ficou na cama com ela até o último dia. Havia uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida na mesinha ao lado. Eu estava lá quando ela foi. Depois do velório, quando comecei a organizar as coisas da casa dela, encontrei o quadro grande de Nossa Senhora Aparecida que ficava na sala desde que eu me lembro de ser criança. Coloquei no depósito da minha casa, não joguei fora. Mas também não quis na sala. Disse a mim mesmo que era por razões práticas, que ainda não havia decidido o que fazer com os pertences dela, que ia resolver na hora certa. Mas minha esposa, que me conhece faz 20 anos,
Me olhou quando eu coloquei o quadro no depósito e disse uma coisa. Disse: Você colocou o quadro dela no depósito porque não consegue olhar para ele. Não era acusação. Era observação. Fiquei quieto, porque ela estava certa. Eu não conseguia olhar para aquele quadro sem sentir alguma coisa que não tinha nome ainda. Uma mistura de saudade, de desconforto e de alguma coisa que só fui entender meses depois. Era culpa. Não a culpa de filho que não esteve presente. Eu estive presente. Cuidei dela nos 8 meses de doença. Era outra culpa. A culpa de quem passou 20 anos pregando que a coisa mais sagrada da vida da mãe era erro. Aquilo ficou guardado no depósito junto com o quadro. Que eu ainda não havia decidido o que fazer com os pertences dela. Mas a verdade era mais desconfortável do que isso. Eu não queria aquela imagem na minha sala, porque ela representava exatamente o que eu havia pregado por 20 anos que era erro. 3 meses depois da morte dela, fui a um congresso evangélico em Araguari. Era domingo pela manhã. Estava andando pelo centro da cidade quando passei em frente à paróquia Nossa Senhora das Graças. Pessoas saindo da missa das 10. Uma senhora saindo com um buquê de flores que ela havia trazido para colocar no altar. Um homem com um terço no bolso da camisa. Uma família com criança que estava animada por alguma coisa que havia acontecido lá dentro. Parei. Fiquei olhando por um momento. E então entrei. Não sei te dizer exatamente por que entrei. Parte era o incômodo que havia crescido ao longo dos anos com aquele modelo de idolátrico que não se encaixava nas mulheres que eu conhecia. Parte era a minha mãe que havia morrido 3 meses antes com o terço na mão. Entrei. Perguntei se havia um padre disponível para conversar. O sacristão foi buscar. Enquanto esperava, fiquei no corredor lateral da igreja olhando para a nave central. Havia uma imagem de Nossa Senhora das Graças num altar lateral. Flores frescas. Uma vela acesa. Aquelas marcas que espaços acumulam quando são realmente usados por muita gente ao longo do tempo. Olhei com os olhos do pastor que eu era. Tradição humana. Desvio do evangelho simples. Mas havia também algo que entrou sem que eu tivesse pedido. Havia pessoas que haviam passado por ali naquela manhã com alguma coisa pesada e que haviam deixado um pouco dessa coisa pesada ali. Aquilo entrou. O padre Antônio apareceu no corredor. Uns 55 anos, aquela calma de quem não precisa de palco para ocupar espaço. Me avaliou rápido, viu a Bíblia embaixo do braço, leu alguma coisa na minha postura e disse boa tarde com o mesmo tom com que teria dito para qualquer outro visitante. Aquilo já me desconcertou antes de qualquer palavra. Eu havia entrado preparado para encontrar alguém na defensiva. Ele parecia disponível de verdade para o que quer que eu fosse trazer. O padre Antônio tinha uns 55 anos, aquela estatura tranquila de quem não precisa se impor para ocupar espaço. Me recebeu com a mesma cara com que teria recebido qualquer outro visitante. Boa tarde. Gostaria de entrar? Entrei na sacristia com a Bíblia embaixo do braço e fui direto ao ponto. Disse que era pastor, que tinha 20 anos de ministério, que havia chegado para debater e que queria que ele me mostrasse onde na Bíblia estava a base para a devoção a Nossa Senhora Aparecida. Ele apontou uma cadeira. Disse: Sente. Isso vai tomar tempo e prefiro que estejamos confortáveis. Eu esperava que ele ficasse nervoso, que mudasse de assunto, que dissesse aquilo que eu havia encontrado na maioria dos católicos com quem havia debatido nos 20 anos anteriores. Que fé não precisa de explicação, que é para aceitar sem questionar. O padre Antônio não fez nada disso. Abriu a Bíblia na mesa e disse: O senhor tem razão numa coisa. A expressão Nossa Senhora Aparecida não está nas Escrituras. Então vamos começar por aí. Mas antes dos versículos, me deixa fazer uma pergunta simples. Disse que podia. Ele pegou uma foto que estava sobre a mesa dele. Era uma foto da mãe dele, soube depois. Perguntou: Quando o senhor beija a foto de alguém que ama, está amando o papel ou a pessoa? Respondi: a pessoa. Então o senhor já entende a diferença entre imagem e ídolo. Aquilo foi simples. Mas chegou. Porque eu sabia aquela distinção. Havia encontrado ela em leituras que havia feito anos antes.
e havia continuado pregando Êxodo 20 contra imagens como se aquela distinção não existisse, porque o argumento ficava mais limpo sem ela. Ele havia apontado isso com uma foto de mãe. O debate durou quase 2 horas. Não vou te contar argumento por argumento porque isso não é o que ficou. Mas tem um momento da conversa que precisa ser descrito com cuidado porque foi o que mudou o ângulo de tudo. Em determinado momento, o padre Antônio admitiu alguma coisa que eu não esperava que um padre admitisse. Eu havia dito que muitas práticas que os católicos fazem hoje, como rezar por intercessão dos santos, não aparecem descritas com clareza na Bíblia. Ele respondeu: Você tem razão que algumas coisas não estão descritas com a clareza que você gostaria. Esse é um ponto legítimo. Católicos e protestantes discutem isso com honestidade há séculos. Fiquei esperando o mas. Ele continuou: Mas me diz, o senhor acredita que quando você ora por alguém da sua congregação, essa oração tem efeito? Disse que sim. Está escrito na carta de Tiago, capítulo 5. A oração de quem tem fé tem poder. E você acredita que pessoas que já morreram e estão com Cristo estão vivas nele? Disse que sim. Não estamos falando de mortos. Estamos falando de quem morreu na fé e está com Deus. Ele ficou em silêncio por um segundo. Então perguntou: Então por que a morte tornaria impossível o que vida permite? Se cristão vivo pode interceder por você com oração, por que cristão vivo com Cristo no céu não poderia? Aquilo ficou no meio da sacristia. Não era o argumento mais elaborado teologicamente que eu havia ouvido sobre intercessão dos santos. Era o mais simples. E o mais simples foi o que não consegui responder. Não vou te contar argumento por argumento porque isso não é o que ficou. O que ficou foi uma pergunta. Eu havia levantado o ponto principal da minha pregação, que rezar para Maria desvia de Cristo, porque tem um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Está escrito em primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Mediador é como um advogado ou um representante. E eu dizia que só Cristo pode fazer esse papel. Então não faz sentido pedir a Maria que ore por nós. O padre Antônio ouviu. Ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: Pastor, quando alguém da sua congregação te pede para orar por ele, o que você faz? Oro por essa pessoa. E por que você faz isso? Porque a oração de quem tem fé tem poder. Está na carta de Tiago, capítulo 5. É um texto que diz que quando o justo ora, Deus ouve. O padre Antônio assentiu devagar. Então você acredita que um cristão pode pedir ao outro que ore por ele? Claro que acredito. Fazemos isso toda semana na congregação. Ele abriu a Bíblia num versículo do livro do Apocalipse, capítulo 8. É um texto que descreve uma cena no céu onde os santos, que são os que já morreram na fé, apresentam diante de Deus as orações das pessoas que estão aqui na terra, como incenso subindo para o altar. Depois fechou a Bíblia e me olhou. Pastor, se você pede oração aos cristãos que estão vivos aqui na terra, por que seria impossível pedir oração aos cristãos que já estão com Cristo no céu? Abri a boca para responder. Tinha um argumento que havia usado antes nesse ponto, mas naquela sacristia, com aquele padre me olhando sem pressa, percebi que o argumento não chegava à pergunta. A pergunta era diferente de tudo que eu havia debatido antes. Durante 20 anos eu havia debatido se a imagem era ídolo, se Maria era Deus, se a tradição da igreja era invenção humana. Mas nunca havia separado intercessão de adoração. Nunca havia me perguntado: se cristão que está vivo pode interceder por mim? Por que cristão que morreu na fé não poderia? Fiquei com aquela pergunta. O padre Antônio disse mais uma coisa antes de eu sair. Abriu o Evangelho de João, capítulo 2. É a cena do casamento de Caná, onde Jesus faz o primeiro milagre. Maria chega até Jesus, diz que o vinho acabou. Jesus responde de um jeito que parece distância. E então Maria vira para os serventes e diz: Fazei tudo o que ele vos disser. Aquilo não é explicação de versículo de livro. Aquilo é simples. Maria, na primeira vez que aparece em público no Evangelho de João, aponta para o filho e manda todo mundo obedecer a ele.
O padre Antônio fechou a Bíblia e disse: Pastor, os devotos de Nossa Senhora Aparecida não a veneram porque acham que ela é Deus. A veneram porque ela os leva a Cristo. Ela nunca apontou para si mesma, sempre apontou para o Filho, como em Caná. Saí daquela sacristia sem resposta pronta para a pergunta que ele havia feito. E com João 2:5 ecoando: Fazei tudo o que ele vos disser. Nos meses seguintes tentei refutar. Não aceitei de uma vez. Não é assim que funciona com um pastor de 22 anos que construiu identidade em cima de uma posição específica. Deixa eu ser mais honesto sobre como foi esse processo. Porque a imagem de pastor que entra numa sacristia e sai 2 horas depois convertido é irreal. E qualquer pessoa que conhece o meio evangélico sabe disso. Voltei de Araguari perturbado, não convertido. Perturbado. A perturbação vinha de uma coisa específica. A pergunta do padre Antônio não tinha resposta pronta no meu repertório. E eu havia construído um repertório bom em 20 anos. Havia debatido centenas de vezes. Havia treinado outros pastores a debater. Havia um sistema de respostas para quase tudo que um católico poderia perguntar. Mas aquela pergunta simples, se cristão vivo pode interceder porque cristão morto em Cristo não poderia, ficou sem resposta pronta. Primeiro tentei resolver nos livros que eu conhecia. Depois tentei resolver me dizendo que a pergunta tinha falha metodológica que eu estava deixando passar. Depois tentei ignorar e seguir pregando o que sempre preguei. Não funcionou, porque havia o quadro no depósito. E havia a memória da minha mãe de joelhos rezando ao lado da minha cama, quando eu tinha 12 anos com dor de dente. Quando você está tentando resolver uma questão teológica nos livros, e a memória da sua mãe continua voltando, você está com o problema errado na frente. O problema não era teológico. Era da alma. Fui estudar para provar que o padre Antônio estava errado. Quero deixar isso claro porque a mudança não aconteceu de uma vez. Voltei para Uberlândia e fui para a biblioteca do seminário. Li comentários bíblicos sobre os textos que ele havia citado. Busquei os autores protestantes que eu conhecia e que haviam respondido àqueles argumentos. Encontrei respostas parciais. Não encontrei respostas completas. Havia algo que continuava voltando. A pergunta simples que ele havia feito. Se cristão vivo pode interceder, por que cristão morto em Cristo não poderia? Eu havia pregado por 20 anos que a morte dissolvia aquela capacidade, que a intercessão se encerrava com a morte. Mas quando ia buscar o versículo que dizia isso, não encontrava. Havia minha suposição, que eu havia tomado como certeza sem examinar. Aquilo levou meses para assentar. Não foi uma tarde na sacristia que me convenceu. Foi meses tentando provar que o padre Antônio estava errado e encontrando no caminho coisas que eu havia preferido não examinar de perto. Fui às fontes antigas da igreja, os escritos dos primeiros cristãos, documentos do século II da era cristã, gente que conheceu os apóstolos diretamente ou conheceu quem os conheceu. Li aquilo com a disposição de quem está procurando o erro para apontar. O que encontrei foi diferente do que eu esperava. Encontrei práticas litúrgicas que eu havia chamado de invenção medieval, existindo 100 anos depois de Cristo. Encontrei a distinção entre adorar a Deus e venerar os santos, sendo feita com clareza nas primeiras gerações da Igreja. Aquilo não prova que toda a tradição católica está correta. Há pontos que continuo estudando, mas prova que o argumento de que a Igreja inventou tudo a partir do século IV é mais complicado do que eu havia pregado por 20 anos. E havia uma coisa que eu não conseguia parar de pensar. Em nenhuma das fontes que encontrei, a devoção a Maria aparecia como substituta de Cristo. Aparecia como o que o padre Antônio havia descrito, como o caminho que leva a Cristo, como João 2:5. Naquele processo teve uma noite que foi diferente das outras. Eu estava estudando tarde, tentando montar o argumento contra a intercessão dos santos, quando parei de ler e fui buscar um copo de água. Passei pelo corredor onde ficava o depósito. Pensei na minha mãe. Fui até o depósito. Era tarde da noite. Minha esposa já estava dormindo. Abri a porta. Havia caixas de pertences da minha mãe empilhadas.
O quadro estava encostado na parede do fundo, coberto por um pano. Tirei o pano. Aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida que havia ficado na sala da casa dela por décadas. O mesmo quadro que eu via toda vez que chegava para visitar. Que ficava ali enquanto ela rezava de manhã. Enquanto ela preparava o almoço. Enquanto recebíamos ela no Natal. Fiquei parado na frente dele por um tempo longo. E então aconteceu uma coisa que não esperava. Lembrei de uma tarde específica. Eu devia ter uns 12 anos. Havia chegado em casa com dor de dente, aquela dor de molar que não deixa pensar em mais nada. Minha mãe me sentou numa cadeira, foi buscar o terço, ficou de pé ao meu lado e rezou em voz baixa. Não foi ao médico primeiro. Rezou primeiro. Aquele detalhe havia ficado guardado em algum lugar que eu não sabia que existia. Ela havia rezado por mim. Com aquela fé simples que ela tinha. E ao meu lado. E eu havia passado 20 anos pregando que o que ela fazia era idolatria. Agora você pode estar pensando, mas Otávio, você tinha os versículos certos. Você estava sendo fiel ao que aprendera. E é verdade que eu acreditava no que pregava. Mas havia uma coisa que eu soube depois, estudando mais honestamente, que me perturbou. O versículo de Êxodo 20 que eu citava diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. E nos 2 versículos seguintes diz: Não te prostrarás a elas, nem as servirás. O proibido não é a imagem. É prostrar e servir como se fosse Deus. É adoração. E prova disso está no mesmo livro do Êxodo, capítulo 25. Deus mesmo manda construir anjos de ouro sobre a arca sagrada. Imagens de querubins bordadas nas cortinas do lugar mais sagrado do templo. Deus mandou fazer imagens. O que não pode é adorar como se fosse Deus. Aquela distinção eu conhecia. Havia encontrado em leituras de anos anteriores. E havia continuado pregando o versículo sem ela porque tornava o argumento mais limpo. Aquilo é o que custou mais admitir. Não a ignorância. A escolha de omitir. Não consegui ficar de pé. Sentei no chão do depósito com as costas na parede e fiquei ali por um tempo com aquilo. Abri. Ali estava o quadro de Nossa Senhora Aparecida, que havia ficado na sala da casa dela por décadas. Fiquei parado na frente dele por um tempo no escuro do depósito com a porta aberta. Minha mãe havia rezado diante daquela imagem por toda a vida dela. Havia pedido proteção para a família. Havia agradecido pelas graças que recebia. Havia ido ao santuário de Aparecida do Norte 3 vezes para ficar perto daquele lugar que era sagrado para ela. E eu havia passado 20 anos pregando que o que ela fazia era erro. Aquilo pesou de um jeito que o debate teológico nunca pesou. Não era sobre versículo. Era sobre ela. A mulher que me criou. Que rezou por mim sem parar. Que nunca debateu. Nunca se defendeu. Nunca ficou brava com os meus argumentos. Que continuou fazendo o que fazia. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela havia feito isso. Do jeito simples que ela sabia. Trouxe o quadro para dentro. Ficou no corredor por uns dias. Depois coloquei na sala. Não sei onde vai terminar essa história. Estou em processo. Há coisas na tradição católica que ainda estou estudando com honestidade. Não vou fingir que chegou tudo de uma vez. Mas há 3 coisas que não consigo mais pregar da forma que pregava. A primeira, que imagem é necessariamente ídolo. A proibição de Êxodo é contra adorar, não contra ter imagem. O mesmo Deus mandou fazer querubins de ouro no capítulo seguinte. Eu omitia esse detalhe. Não posso mais. A segunda, que pedir que Maria interceda, é rezar para quem não é Deus como se fosse. Aprendi que católico devoto não acredita que Maria é Deus. Pede que ela ore junto, da mesma forma que eu peço à minha congregação, que ore uns pelos outros. A diferença é que ela está com Cristo no céu. E eu nunca tinha examinado bem por que a morte tornaria impossível o que a vida permite. A terceira é a que pesa. Que minha mãe estava fazendo algo errado. Ela não estava. Ela estava fazendo exatamente o que João 2:5 diz. Estava obedecendo ao filho da forma simples que ela sabia. Estava levando à Mãe do Céu o que ela mesma não sabia resolver. E a Mãe do Céu a apontava para o filho. E eu passei 20 anos chamando aquilo de erro,
sem nunca ter parado para entender de verdade o que era. Ainda sou pastor. Ainda estou processando perguntas que não fecharam. Há coisas na tradição católica que ainda estou estudando com seriedade antes de tirar conclusões. Mas há 3 coisas que não consigo mais pregar da forma que pregava. A primeira: que imagem é necessariamente ídolo? Aprendi que a proibição de Êxodo diz: não farás imagem para adorar. A vedação é a adoração, não a imagem. O mesmo Deus que disse isso, mandou construir anjos de ouro sobre a arca sagrada no capítulo seguinte, do mesmo livro. O detalhe que eu omitia na pregação. A segunda: que pedir intercessão a Maria é rezar para quem não é Deus. Aprendi que não é assim que os católicos entendem. Eles pedem que ela ore por eles junto a Cristo, da mesma forma que eu peço aos membros da minha congregação que orem uns pelos outros. A diferença é que eu nunca havia examinado. A terceira: que minha mãe estava fazendo algo errado. Essa terceira é a que dói. Ela não estava fazendo algo errado. Estava obedecendo a João 2:5 com a simplicidade de quem acredita de verdade. E eu passei 20 anos pregando contra ela sem perceber. Desde 1699, quando os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves lançaram a rede sem peixe no Rio Paraíba do Norte e tiraram uma imagem de barro do fundo em 2 pedaços, Nossa Senhora Aparecida tem chegado onde os filhos estão. Chegou até um pastor batista de Uberlândia com 20 anos de argumentos prontos através de uma sacristia em Araguari e de um quadro guardado num depósito. Não da forma que eu esperaria que chegasse, da forma que ela tinha disponível. Se esse testemunho chegou a algo dentro de você, escreve aqui embaixo. Ela aponta para o filho. Porque é isso que ela faz desde Caná. Sempre foi. E se a devoção a ela leva a Cristo, o debate que eu travei por 20 anos precisava de mais honestidade do que eu trouxe a ele. Compartilha esse testemunho com um irmão protestante que usa os mesmos argumentos que eu usava. Com alguém que saiu da Igreja Católica e que às vezes se pergunta se saiu pelos motivos certos. Com alguém que tem uma mãe devota de Nossa Senhora, que ele nunca parou para entender de verdade. Que Nossa Senhora Aparecida cubra você com seu manto azul. E que você nunca esqueça: fazei tudo o que ele vos disser. João 2:5. Foi o que ela disse em Caná. É o que ela continua dizendo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A nós bradamos, os degredados filhos de Eva. A nós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Preciso contar sobre a minha esposa porque ela é parte dessa história. Ela cresceu protestante. Não tem história pessoal com o catolicismo. Quando eu comecei a estudar as fontes com mais honestidade, ela foi a primeira a perceber o que estava acontecendo. Numa noite, eu estava na mesa lendo um documento do século II da Igreja, um texto de um bispo cristão chamado Inácio de Antioquia, que conheceu diretamente os apóstolos e que escreve sobre práticas litúrgicas que eu havia chamado de invenção medieval. E ela chegou, olhou o que eu estava lendo, ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: há quanto tempo você está tentando provar que esse padre estava errado? Uns 3 meses, eu disse. E encontrou o que estava procurando? Não. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: então talvez você esteja com a pergunta errada. Aquilo foi o que virou o processo. Não o livro, não o argumento. Minha esposa com uma frase. Parei de tentar provar que o padre Antônio estava errado. Comecei a tentar entender de verdade o que eu havia combatido por 20 anos sem estudar de dentro, sobre as 47 famílias. Esse número voltou para mim várias vezes ao longo desse processo. 47 famílias que haviam saído da Igreja Católica, com influência direta da minha pregação ou de grupos que eu havia treinado. Cada uma delas havia recebido argumentos que eu havia simplificado, além do que a honestidade permitia. Não posso desfazer isso,
Não tenho como contatar cada pessoa, não tenho como corrigir cada conversa, mas posso ser honesto agora sobre o que fiz. E posso parar de fazer o mesmo. Às vezes, honestidade não conserta o passado, só impede que o futuro seja igual. Tem uma coisa sobre o Padre Antônio que percebi durante a conversa, que diz alguma coisa sobre por que aquela conversa foi diferente de todas que eu havia tido. Em 2 momentos, ele admitiu coisas que eu não esperava que admitisse. Primeiro, quando disse que eu tinha razão que algumas coisas não estão descritas com a clareza que eu gostaria nas Escrituras, que esse é um ponto legítimo que católicos e protestantes discutem com honestidade. Segundo, quando levantei uma dificuldade real sobre devoção popular que às vezes ultrapassa o que a própria Igreja ensina, e ele disse: isso é um problema real. Não toda expressão popular de devoção é teologicamente perfeita. A Igreja também combate excessos nessa direção. Aquelas admissões mudaram a qualidade do que estava acontecendo. Não era mais debate onde um lado estava tentando vencer. Era conversa onde 2 homens estavam tentando chegar mais perto da verdade. Nunca havia tido uma conversa assim com um católico, porque nunca havia chegado numa paróquia com disposição para aquele tipo de conversa. Havia chegado sempre para ganhar. Aquele domingo em Araguari foi a primeira vez que cheguei sem saber o que ia encontrar. Tem uma última coisa sobre a minha mãe que pertence a esse testemunho. Depois que eu coloquei o quadro de Nossa Senhora Aparecida de volta na sala, fui procurar as cartas dela. Ela tinha o hábito de escrever cartas curtas para a família em datas especiais. Aniversários, Natal, datas que ela achava que mereciam palavras escritas. Havia uma caixa com elas guardada junto com os outros pertences. Abri algumas. Em quase todas havia uma frase no final que eu havia lido outras vezes sem prestar atenção específica. Ela escrevia: peço sempre à nossa Mãe Aparecida que cuide de você. Em cartas para mim, para os filhos dos meus irmãos, para as netas. Ela havia pedido por todos nós, por anos, e eu havia pregado que o que ela pedia era erro. Aquilo foi o que fechou alguma coisa, não um argumento teológico. Uma caixa de cartas, sobre o que significa a devoção à Nossa Senhora Aparecida para pessoas simples como a minha mãe. Não é teologia elaborada. Não é debate sobre mediação e intercessão e distinção entre latria e dúlia, que são termos técnicos que os teólogos usam para explicar a diferença entre adorar a Deus e venerar os santos. É outra coisa. É levar o que você não consegue resolver para uma mãe que aponta para o filho e diz: ele pode. Fazei tudo o que ele vos disser. Minha mãe levava as preocupações dela para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida arremetia a Cristo. Aquele circuito simples que eu havia chamado de desvio do Evangelho era na prática o que João 2:5 descreve. E eu demorei 20 anos e a morte da minha mãe para perceber isso. Deixa eu descrever o domingo que entrei na paróquia com mais detalhe, porque tem coisas que não contei ainda. Aquele congresso evangélico em Araguari tinha 3 dias. Eu estava no 2º dia. Havia pregado na noite anterior sobre a diferença entre o evangelho puro das Escrituras e a tradição humana que a Igreja Católica havia acumulado ao longo dos séculos. Tinha sido uma pregação bem recebida. A congregação havia respondido. Eu havia saído satisfeito. Na manhã do domingo seguinte, com aquela satisfação ainda presente, fui dar uma caminhada pelo centro e passei em frente à igreja. Havia um detalhe que me parou que eu não descrevi antes. Havia uma senhora saindo da missa com um buquê de flores simples, aquelas flores de mercado que não custam muito. Ela foi direto para o altar lateral de Nossa Senhora das Graças, colocou as flores, ficou de pé por um momento com os olhos fechados. Aquela cena simples chegou de um jeito que eu não esperava, porque eu tinha pregado na noite anterior sobre tradição humana, e aquela mulher com as flores simples não parecia estar praticando tradição humana. Parecia estar com alguém. Aquilo entrou. E foi o que me fez parar em vez de continuar andando. Sobre o que aconteceu com minha pregação depois. Não parei de pregar. Não saí da Igreja Batista. Estou num processo que não fechou. Mas há uma diferença no que eu faço hoje. Quando alguém da minha congregação me pede referência sobre catolicismo,
Eu dou uma resposta diferente da que daria antes. Antes eu dizia que a Igreja Católica tinha erros sérios e que a devoção mariana era idolatria documentada. Hoje digo que há divergências reais entre nossas tradições, que algumas eu ainda não resolvi, e que qualquer um que queira entender o catolicismo de verdade deveria ler o que a Igreja ensina nas próprias fontes, não na versão que nós construímos sobre ela. Aquilo é uma diferença pequena nas palavras. É uma diferença enorme na honestidade. Tem um detalhe do debate com o padre Antônio que não descrevi ainda, e que pertence a esse testemunho. Em determinado momento eu trouxe o argumento que havia usado centenas de vezes contra a tradição oral. Disse que a Bíblia é a única regra de fé. Que tradição que não está nas Escrituras não tem autoridade para o cristão. Está escrito em Marcos 7 e 8. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. O padre Antônio ouviu, depois abriu numa carta do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Portanto, irmãos, estai firmes e retende as tradições que aprendestes, seja por palavra, seja por epístola nossa. A mesma palavra tradição sendo usada, no mesmo Novo Testamento. Mas aqui Paulo manda guardar as tradições. Então disse: Pastor, a questão não é tradição versus Bíblia. É qual tradição? A que contradiz a revelação ou a que a transmite fiel? E lembro que a lista de livros da Bíblia que o Senhor segura também veio de uma decisão da Igreja. A tradição que o Senhor usa para criticar a tradição. Aquilo ficou. Eu sabia aquele argumento. Havia encontrado antes. Havia arquivado como problema para resolver depois. Nunca havia resolvido. Quando não resolvemos as perguntas difíceis, elas ficam esperando o momento certo para aparecer. O padre Antônio foi esse momento. Preciso terminar falando sobre a minha mãe. Não sobre a morte dela. Sobre a vida dela. Ela teve uma vida difícil. Criou 3 filhos quase sozinha. Teve problemas de saúde ao longo dos anos. Passou por períodos financeiros duros. Por perdas que eu acompanhei de perto. Em nenhum daqueles momentos eu vi ela desabar de um jeito que não tivesse fundo. Havia sempre aquele fundo. Aquela base que eu não entendia de onde vinha. Entendo agora. Vinha das manhãs diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, das noites com o terço, das viagens à Aparecida do Norte, onde ela deixava o que era pesado demais para carregar. Ela tinha aquele circuito de João 2 e 5 funcionando na vida dela. Levava o que pesava para a Mãe do Céu, e a Mãe do Céu arremetia ao Filho, e o Filho sustentava. Eu via o resultado disso por 30 anos sem entender o processo. Chamei de superstição, era fé, a mais real que eu já vi de perto. Nossa Senhora Aparecida vai onde os filhos estão, não onde estão prontos para recebê-la. Onde estão? Ela foi até pescadores pobres com rede vazia num rio escuro de madrugada em 1699. Foi até uma mulher simples de Minas que rezava o terço toda a noite por décadas. E chegou até mim, o filho que passou 20 anos pregando contra ela, através de uma sacristia em Araguari e de um quadro guardado num depósito. Não da forma que eu esperaria, da forma que estava disponível. Ela usa o que tem. E o que ela tinha era a memória de uma mulher de joelhos ao lado da cama de um menino com dor de dente. Aquilo foi o suficiente. Deixa eu falar sobre como a minha mãe vivia a devoção de um jeito que agora entendo diferente. Ela não separava a vida em compartimentos como eu havia aprendido a fazer no seminário. Não havia a vida espiritual de um lado e a vida cotidiana de outro. Para ela, Nossa Senhora Aparecida estava presente no dia a dia, não de forma dramática. De forma prática. Quando ia fazer compra e o dinheiro estava curto, ela rezava pedindo que desse. Quando um neto estava doente, ela rezava. Quando havia problema no trabalho, ela rezava. Quando havia coisa boa acontecendo, ela agradecia. Aquilo eu havia chamado de superstição por anos. Mas havia um resultado visível naquele modo de viver. Ela não acumulava ansiedade. Não do jeito que eu acumulo. Não do jeito que a maioria das pessoas que eu conheço acumula. Ela tinha um lugar para deixar o peso. Ia lá regularmente.
Aprendi depois que aquilo tem um nome teológico. É o que os padres espirituais chamam de abandono à providência. Você faz o que está na sua mão e deixa o resto para Deus. Ela praticava aquilo sem saber o nome, com um terço e uma imagem de barro, sobre o argumento da imagem que eu usava com a Bíblia na mão. Vou explicar de um jeito simples porque é importante que qualquer pessoa entenda, não só quem estudou teologia. Em Êxodo 20, Deus diz: "Não farás para ti imagem de escultura." Esse versículo eu citava toda vez que via um católico com imagem religiosa. O que eu não citava era o versículo seguinte, que completa o pensamento: "Não te prostrarás a elas, nem as servirás." O problema não é ter imagem. O problema é prostrar e servir como se fosse Deus. Adorar como divindade. E a prova de que é assim está no mesmo livro, poucos capítulos depois. Êxodo 25. Deus mesmo manda fazer 2 querubins de ouro sobre a Arca da Aliança. Querubins são anjos. Imagens de anjos de ouro, mandadas por Deus, para ficarem no lugar mais sagrado do tabernáculo. Deus mandou fazer imagens. A proibição é adorar, não ter. Eu sabia disso. Estava nos livros que eu havia lido. E continuava pregando Êxodo 20 sem citar o versículo seguinte e sem citar Êxodo 25. Porque tornava o argumento mais simples. Aquilo não é pregar a verdade. É pregar a parte da verdade que te convém. Tem um momento da conversa com o padre Antônio que ficou de um jeito diferente dos outros. Era perto do fim, quando o debate havia durado quase 2 horas e eu estava mais cansado do que havia chegado. Ele olhou para mim e disse: "Pastor, o senhor foi coroinha até os 16 anos. Disse que fui. O senhor rezava naquela igreja, participava das missas. Havia alguma fé naquele período? Havia. Uma fé de criança? Mas havia." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Quando o senhor saiu da Igreja Católica aos 16 anos, o que deixou para trás não era só doutrina. Era uma experiência de Deus que foi a sua primeira. Às vezes, quando a gente muda de caminho, precisa convencer a si mesmo de que o caminho anterior era completamente errado para justificar a mudança. Aquilo chegou num lugar que nenhum argumento havia chegado, porque era verdade. Eu havia construído uma posição teológica muito forte contra a Igreja Católica. Mas havia uma camada debaixo daquela posição que não era teológica. Era o menino de 16 anos que havia mudado de caminho e que havia precisado, por 20 anos, que o caminho anterior fosse errado para que a mudança fizesse sentido. A minha mãe estava naquele caminho que eu havia precisado que fosse errado. Aquilo pesou. Sobre o que é diferente no meu ministério hoje. Ainda prego. Ainda sou pastor. Ainda acredito em Cristo como Salvador e Senhor. Mas há uma conversa que eu teria hoje de forma diferente da que teria há um ano. Se alguém da minha congregação me viesse perguntar sobre um familiar católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, que parece conhecer Cristo de verdade, que tem aquela fé que transforma a vida, mas que reza o terço e vai ao santuário, eu não diria que essa pessoa está em erro grave. Diria: essa pessoa pode estar num caminho que tem expressões diferentes do seu. Mas se o fruto é conhecer Cristo, o fruto é bom. João 15 diz que pelos frutos os conhecereis. Aquilo é diferente de tudo que eu pregava antes. É mais honesto. Uma última coisa sobre Nossa Senhora Aparecida e sobre por que ela chega onde chega. Desde 1699, a história dela começa onde costuma começar a história de Deus com as pessoas, no lugar do fracasso e da necessidade. Os pescadores com rede vazia não foram até ela no pico do sucesso. Foram na noite em que não tinha peixe, em que o trabalho havia falhado, em que o sustento da família estava em risco. E naquela rede vazia subiu uma imagem de barro. Minha mãe ia à Aparecida quando precisava. Não quando estava bem. E eu entrei naquela paróquia em Araguari 3 meses depois da morte da minha mãe. Com o quadro no depósito. Com a culpa de quem passou 20 anos pregando contra a devoção mais sagrada da vida dela. Com a rede vazia. Nossa Senhora Aparecida vai para onde a rede está vazia. Ela não precisa que você esteja pronto ou que você entenda.
Ela vai de qualquer forma. Quero contar sobre a minha esposa mais uma vez porque ela teve um papel que não descrevi completamente. Quando eu coloquei o quadro de volta na sala, ela entrou no cômodo, olhou para o quadro, ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: "Você colocou de volta?" "Coloquei." Ela não perguntou por quê. Só ficou de pé, olhando para o quadro por um momento. Depois disse: "Sua mãe ficaria feliz." Aquilo foi tudo. Não precisava de mais. Tem uma coisa que aprendi sobre como o protestantismo e o catolicismo se relacionam no Brasil, que eu não havia visto antes, pelo menos não com honestidade. Há um padrão comum em muitas conversões evangélicas que o meu próprio caso exemplifica. Alguém sai do catolicismo por influência de um evangélico preparado, que faz perguntas que a pessoa não sabe responder. A pessoa conclui que sua fé estava errada, e passa a vida seguinte convencida de que precisa converter os que ficaram. O problema é que a falta de resposta não prova que a fé estava errada. Prova que a catequese não foi completa. Há católicos doutrinalmente sólidos que teriam as respostas. Há leigos católicos simples como a minha mãe, que não têm argumento teológico mas que têm experiência real de Deus, que nenhum debate derruba. Eu havia confundido as duas coisas por 20 anos. Havia derrotado em debate o católico despreparado e concluído que o catolicismo estava refutado. Não estava. Estava o nível de preparação daquela pessoa específica naquele momento específico. Sobre a cena das bodas de Caná que o padre Antônio mostrou. João 2, versículo 5. Fazei tudo o que ele vos disser. Há um detalhe naquele texto que eu não havia prestado atenção antes. Jesus havia respondido a Maria de um jeito que parece distância. Que tens comigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. E Maria não argumentou. Não insistiu. Não ficou explicando por que a situação era urgente. Ela virou para os serventes e disse: Fazei tudo o que ele vos disser, como se soubesse que o filho agiria, mesmo com aquela resposta que parecia negativa. E quando os serventes obedeceram a Jesus, o milagre aconteceu. Aquilo é uma imagem de como a devoção mariana funciona quando está funcionando como deveria. A pessoa chega com o problema para Maria. Maria não resolve o problema. Maria aponta para Cristo. Cristo age. Aquele circuito simples é o que a minha mãe viveu por décadas, sem saber o nome do que estava fazendo. Ela chegava com o problema. Era remetida ao filho. E havia uma paz específica nela, que não sei explicar de outra forma. Há uma frase que o padre Antônio disse perto do fim da conversa, que não havia colocado antes, porque só assentou depois. Ele disse: Pastor, o senhor pregou contra algo que nunca estudou por dentro. Não é crítica, é convite. Aquilo é o que me trouxe a estudar. E o que encontrei por dentro não era o que eu havia pregado que estava lá. Não encontrei idolatria. Encontrei pessoas que levam o peso da vida para uma mãe que aponta para o filho. Encontrei a minha mãe com o terço na cama nos últimos meses de doença. Encontrei uma caixa de cartas com a frase: Peço sempre à nossa mãe Aparecida que cuide de você. Aquilo é o catolicismo que eu havia chamado de erro. Aquilo não é erro. Sobre o que esse testemunho significa para quem está ouvindo. Se você é católico devoto de Nossa Senhora Aparecida, quero que você saiba uma coisa. Há pastores que pregam contra a sua devoção com argumentos que não estudaram honestamente. Eu era um deles. Isso não significa que todos os argumentos são falsos. Há divergências reais entre as tradições que merecem discussão séria, mas há uma diferença entre divergência honesta e caricatura. Eu pregava caricatura. Se você já ouviu que a devoção mariana é idolatria e ficou sem resposta, não foi porque a pergunta estava certa. Foi porque a catequese que você recebeu não preparou para aquele tipo de argumento. As respostas existem. Elas são antigas. Elas são bíblicas. E elas estão disponíveis para quem quiser buscar com honestidade. Se você é protestante ou evangélico e esse testemunho chegou até você, quero te fazer um pedido. Antes de pregar contra a devoção mariana, leia o que a Igreja ensina sobre ela nas próprias fontes. Não na versão que a sua tradição construiu sobre ela.
Não precisa concordar, mas precisa entender o que está combatendo de verdade antes de combater. Foi o que eu não fiz por 20 anos. E foi o que a morte da minha mãe com o terço na mão me forçou a fazer. Nossa Senhora Aparecida vai onde os filhos estão. Eu apareci naquela paróquia em Araguari 3 meses depois da morte dela, com 20 anos de argumento preparado, com um quadro guardado no depósito que eu não conseguia olhar, com uma culpa que eu não sabia que estava carregando. Ela estava esperando, não com o quadro que eu havia guardado, com um padre de 55 anos com paciência e uma pergunta de 2 minutos, e com a memória de uma mulher simples de Minas que havia rezado por mim toda a noite da vida dela. Ela usa o que tem, e o que ela tinha era mais do que suficiente.